Queria assim, dizer que vocês não imaginam a responsabilidade, a alegria de estar aqui, recebendo esse título, né? E para mim é algo assim, um pouco incomum, né, viu, Marina? A gente falar sobre o Dr. George, né? A gente fica bem acanhado, né? E olha que eu sou uma pessoa muito tímida, né? Mas quero dizer, meu presidente Abimael, que eu não tenho palavras para poder dizer, porque a minha vida, assim, eu sou muito apegado, sou muito assim, sentimental, né? E eu sempre digo que as pessoas que tem uma música do Nelson Rodrigues que fala assim: quando eu me chamar saudade, né? Eu acho que ela é muito oportuna para esses momentos aqui. Ela fala assim que eu não quero homenagem quando eu me chamar saudade. Quando eu me chamar saudade, ou seja, quando eu morrer, eu quero orações e nada mais. Eu quero homenagem em vida. Eu quero carinho, quero a mão amiga, aquelas flores, quero em vida, né? E estar aqui tendo em vida essa oportunidade me leva assim uma gratidão muito grande. E quando eu vi aqui lerem aqui o meu currículo, né? Eu fiquei imaginando tanta coisa, né? E eu não queria que vocês me conhecessem pelo aquele currículo que foi lido aqui, não. Porque eu queria que vocês conhecessem, agora como eu sou um cidadão, né, de Jataí, né, Cal? Agora que eu sou filho de Jataí, eu quero ter a oportunidade de vocês terem uma maior intimidade com o Dr. George, conhecer a pessoa do Dr. George, né? Quem é Dr. George? Por que ele faz esse trabalho? O que aconteceu? Quem é Dr. George Moraes? Então, quero assim, pedir a liberdade, né? Frei Rogério, Marina, Luiz Carlos Ferreira, meu parente, né? Frei Daniel, né? O nosso, né? Bimael, o nosso Genilson, vice-presidente, meu amigo, deputado junto comigo, Nelson Antônio, eterno, né? Nosso querido presidente, o nosso secretário de Turismo, Antônio Gaspar, né? Nossa querida Maria Inês, trazer um abraço à deputada Flávia. Eu quero, assim, em poucas palavras, assim, fazer assim um resumo, porque eu estava falando hoje com o Frei Daniel, assim, eu acho que tem uma frase, eu acho que fico feliz de ouvir muitas frases, porque as frases, muitas das vezes, elas conseguem expressar aquilo que você queria falar e não encontra palavras, né? Elas conseguem condensar e expressar essas palavras. Então, eu só queria, antes mesmo de contar um pouco da minha história, eu queria falar com vocês o seguinte, né? Tem uma frase que me representa muito bem aqui, e ela é de Aristóteles, e ela foi dita por Aristóteles há 360 anos antes de Cristo. E ele disse o seguinte: que não existe honraria em receber nenhuma homenagem, e sim em merecê-la, né? Se vocês me votaram unanimemente que eu me sinto merecedor dela, eu me sinto muito grato por isso, né? E isso, né, eu quero colocar, né, mais uma fala, né, que sempre eu carrego junto comigo, né, que ela pode retratar, né, um pouco, né, da minha história, quando ela diz assim: eu escolhi ter Deus no coração porque sei que só o amor puro e verdadeiro pode transformar as vidas das pessoas, né? Eu escolhi estar presente na dor das pessoas porque conheço de perto o sofrimento. Eu escolhi servir porque sei que todos nós um dia vamos precisar de ajuda. Eu escolhi o branco porque ele transmite a paz. Eu escolhi a vida porque só através do respeito à vida, com muito amor, é que nós podemos fazer diferença neste nosso mundo de Deus, né? E me lembro, como se fosse hoje ainda, né, eu, né, uma criança, né, em Caiapônia, né, com 5 anos de idade, né, perdi meu pai. Meu pai tinha diabetes, né, tinha diabetes, e ficamos morando, eu e minha irmã, e minha mãe. Minha mãe tinha epilepsia. Vocês imaginam, né, 55 anos atrás, né, o que representava a epilepsia na vida das pessoas, né? Quando ela dava aquela crise e caía no chão,
ela babava e as contrações eram tão fortes que ela machucava a língua, né? E as pessoas tinham aquela ideia de que aquela baba era contagiosa, que as pessoas podiam se contaminar, então ninguém chegava perto. Eu lembro quando eu era criança, eu pegava uma toalha e tentava colocar na boca da minha mãe para ela não machucar, e aquela criança dizia: olha, um dia eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser médico, eu vou cuidar da minha mãe. Deus não me deu essa oportunidade, porque com 16 anos de idade, eu perdi também minha mãe, né? Mas mesmo assim, Deus me deu a oportunidade de poder ir para Goiânia, morando de favor, de ser acolhido pela minha família, né, de ser médico formado pela Universidade Federal de Goiás. Há mais de 30 anos de formatura, sempre desenvolver esse trabalho. Por isso que eu sempre digo para os meus colegas profissionais e para todo mundo, que muitas das vezes pergunta por que a gente faz esse trabalho social há tanto tempo. Eu digo, se cada profissional médico ao cuidar de uma criança, o fizesse pensando que ele poderia estar cuidando de seu filho, ao cuidar de uma senhora, pensasse que ele pudesse estar cuidando da sua mãe, nós teríamos uma medicina muito mais humana e de muito mais qualidade e com muito mais respeito, à vida das pessoas. Então, falo que hoje, sem dúvida, já tive a honra, eu tinha uma missão, de poder cuidar das pessoas, de poder andar por esse estado de Goiás inteiro, e hoje, posso dizer que conheço os 246 municípios goianos, que ao longo desses 30 anos já fizemos mais de 1 milhão de atendimentos, mais de 20 mil atendimentos só no município aqui de Jataí. Tenho orgulho de poder ver em cada exame, em cada sorriso de uma mãe gestante, a alegria do seu sorriso, uma satisfação muito grande. Mas eu também já estive, muitas das vezes, a oportunidade de sentir a dor daquela mãe que muitas das vezes vai fazer o exame e eu tenho que dar uma notícia que seu bebê tem uma malformação, tem um problema grave de saúde. Vocês não imaginam o sofrimento que é, ao fazer um exame de uma mulher, dizer que ela tem um câncer de mama. Então, a gente poder conviver com a dor das pessoas, de poder estar presente em vários momentos, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, de poder estar ali convivendo com tudo isso. E falo que nessa nossa caminhada pela estrada da vida, eu aprendi que não existe lei maior do que a lei da semeadura. Eu sempre digo que a gente colhe o que a gente planta e que nós devemos semear cada vez mais a semente do amor, do respeito, do carinho. Deus não me deu a oportunidade de poder cuidar da minha mãe, mas Deus me deu a oportunidade também de ter alegria, de ter ao meu lado, sou casado desde 86, 37 anos de casado, bem casado, de ter 3 filhos, sim, de ter 3 netos, sim, de ter a honra de poder ter, como médico, ter feito o parto da minha filha Bárbara, ou seja, que nasceu no dia 7 de março, pelas minhas mãos, lá no município de Santa Bárbara, e receber o nome de Bárbara, em homenagem àquela cidade, que também me acolheu como filho e me fez prefeito daquela cidade, uma cidadezinha pequenininha, e lá no hospital, que como prefeito eu construí. Eu lembro quando a Bárbara era pequenininha, hoje ela é uma neurocirurgiã renomada, ela falava assim, perguntava para ela, qual que é o seu nome? Ela falava assim, Santa Bárbara de Moraes, que a cidade era Santa Bárbara de Goiás. E depois Deus me deu a oportunidade de fazer o parto da minha filha, da Beatriz, ou seja, de fazer o parto da minha neta. Dá para vocês terem noção, imaginar a emoção de que é isso? De você pegar um presentinho de Deus ali na sua mão e de poder fazer isso. Eu falo que Deus já me deu muito mais do que eu merecia, porque vocês podem ter certeza, nessa nossa vida, que é um estalo, que é curta demais, nós temos que vivê-la, sim, Frei Daniel, intensamente, viver cada dia como se fosse o último. Eu tenho pressa,
Eu tenho vontade de poder ver as coisas acontecendo, porque, infelizmente, eu não sei o dia da manhã. Nós não sabemos o dia da manhã. Então, que nós possamos fazer tudo no hoje, né, tudo no agora. Que nós possamos, sim, ter a responsabilidade de plantar boas sementes, né, cada vez mais, para que nós possamos colher alegria, para que nós possamos colher felicidade. Lembro que, né, eu falo que já fui quase tudo na minha vida. Então, um dia resolvi, né, ser ator também, né? Ser ator. Então, fui fazer parte como prefeito da caminhada da fé lá em Trindade. Naquela Semana Santa, né, eu era José, né, e minha filha Beatriz, ela estudava em São Paulo. E ela chegou, né, e geralmente a gente ia para a fazenda. Mas naquele final de semana, era Semana Santa, a gente ficou lá em Trindade. Às 5 horas da manhã, né, ela bate na porta do meu quarto, né, e era no sábado. E ela abriu a porta e ela estava pálida. E falou assim: pai, eu estou passando mal. Aí eu peguei ela no braço e levei para o hospital, né, o UTRIM, Hospital Regional de Trindade. Um hospital também que eu tive a honra de poder, né, como deputado estadual, na nossa época, de colocar uma emenda, né, e de poder depois, como prefeito de Trindade, no primeiro dia do meu mandato, né, lançar a pedra fundamental, construir o hospital e inaugurar. Eu peguei ela no braço, cheguei até o hospital. Chegando no hospital, pedi que levasse um aparelho de tradução portátil, e quando eu passei o aparelho no abdômen da minha filha, né, o que eu encontrei foi muito líquido. Então, a suspeita, né, mais provável seria uma hemorragia interna. Naquele momento, né, eu peguei uma agulha guiada pelo ultrassom e fiz uma punção. Quando eu aspirei, havia confirmado um abdômen hemorrágico. Ela estava sangrando, ela estava, né, se esvaindo, ela estava chocando. Naquele mesmo momento, né, a responsabilidade de poder fazer uma escolha, né, de poder, né, transferi-la para poder fazer a cirurgia, ou fazer a cirurgia ali mesmo naquele hospital que nós havíamos construído e que, né, recebi, né, que tive a honra de poder, né, a deputada Flávia, né, de ter momentos importantes meu marcado ali naquele hospital, porque coloquei emenda, construí. No dia da inauguração, né, a Bárbara foi lá e me deu notícia, era a campanha, e ela falou assim: olha, pai, né, quero dizer para o senhor que eu vou ser médica, em homenagem ao senhor. Então, para mim, foi uma notícia que me encheu de alegria. E também dizer, né, que a minha mãe não pode estar aqui hoje, porque ela não pode participar da inauguração, mas ela mandou dizer, né, que ela aprovou uma lei na Assembleia Legislativa, dando o nome desse hospital a Valda Ferreira dos Santos, que é minha mãe. Peguei minha filha, fui para dentro do centro cirúrgico. Um dos momentos mais difíceis da minha vida como médico. E quando eu abri o abdômen dela, era sangue para tudo quanto é lado. Quando eu consegui, né, descobri que era um cisto de ovário roto, né, que conseguia estancar aquele sangue, né, e fazer sutura e salvar até o ovário dela, né, e terminar aquela cirurgia com sucesso. Eu sei que naquele dia, como em tantos outros da minha vida, que eu nunca estive sozinho, que Deus sempre esteve do meu lado, e isso só me deu segurança, né, de saber que eu estava no caminho certo, né, que Deus, muitas das vezes, Ele escreve certo por linhas tortas. Então, aquilo que a gente passa no passado nosso é uma construção para que nós possamos colher, né, presentes, né, de Deus no futuro, nessa nossa caminhada pela estrada da vida. E quando terminou a cirurgia, ela podia nem levantar a cabeça, estava desmaiando. Eu falei: não vou passar sangue nela não. Mas não teve jeito, teve que tomar sangue. Então,
hoje, né, quando eu olho para trás, né, quando eu vejo, né, toda essa nossa caminhada, todas as nossas amizades que nós vamos construindo ao longo, né, dessa nossa vida, né, eu vejo que, né, sem dúvida, são tantos momentos bonitos, né, são tantos momentos de alegria, de poder estar conhecendo pessoas novas, né. Todas as pessoas, elas contribuem com a sua construção da sua vida, da sua caminhada, né. Quando o Abimael falou aqui do aparelho, né, de ultrassonografia novo, né, eu falo que ele só tornou-se possível, né, de ser adquirido com equipamento caro, né, como praticamente não, porque como eu não recebo nada da medicina, né, ele só tornou possível porque, né, eu, né, falo que assim, tinha, mas não tinha, né? Mas eu tive a oportunidade de encontrar pessoas boas na minha vida, né? Pessoas que a gente pode confiar. E uma delas foi o Píndaro, que é o Cal que está aqui, né? Eu herdei uma terra, né, em Caiapônia, que era do meu avô, depois foi do meu pai, que faleceu, né? E não queria alugar para ninguém. Ele chegou lá, me enrolou, me convenceu, né? E eu arrendei a terra para ele, né? Já faz 10 anos, né, Cal? E muito dessas minhas andanças, né, dessa despesa que eu tive ao longo dessa caminhada, eu posso falar que só tornou possível, né, porque, né, eu fui tão exigente com ele, falei assim, eu não alugo não. Mas ele é aquela história, né? Água mole, tanto bate pedra dura até que fura, né? Aí, por fim, para poder endurecer, para ver se ele não alugava, né, que eu não estava querendo alugar, acho que tinha ciúme daquela terra mais do que tudo, né, deixar ela ajeitar, isso aqui não é para vender, isso aqui é um valor sentimental. Quando eu era criança, eu já tinha escolhido até o lugar da sede, né, já tinha tudo definido, né, aí o Cal falou assim, não, mas eu vou pagar adiantado. Eu falei assim, aí eu não resisto, né. Então eu queria que você levantasse aí, Cal, né, queria pedir uma salva de palmas para você aí, você já viu tudo que ele está aqui, então ele... Agora eu vou ter que aguentar ele mais 10 anos, que eu acabei de refazer o contrato mais 10 anos, né? E assim, né, ele sabe bem, assim, praticamente, né, muito, né, daquela renda, ajudou a gente a bancar esse projeto nosso para o Estado de Goiás, porque não é fácil. Mas eu falo que nunca faltou nada, graças a Deus, né? Nunca faltou nada, porque, né, ele sabe que faz, ele sempre está presente. E a gente fica assim, eu fico tão assim, impressionado de Deus colocar tantas pessoas boas na nossa vida, né? Eu queria fazer uma referência mesmo estando aqui, né, a deputada Flávia Moraes, que é minha esposa, né, que né, já está no seu 6º mandato, você imagina, 6º mandato. Ela foi deputada estadual em 2002, depois foi estadual de novo, foi a mais votada de Goiás, deu 4º mandato já de federal, né, e quando a gente fazendo esse trabalho conjunto, andando no Estado, né, eu fiquei feliz, né, eu queria citar aqui só um dos projetos dela, que para mim foi um dos mais importantes, né, que ela aprovou, lá, faz 10 anos agora, Cal, ela aprovou uma lei, como deputada já no seu 1º mandato, né, que torna, e acho que é um assunto muito pertinente aqui, por isso que você está hoje, padre, o Frei Daniel, que aprovou uma lei que torna obrigatório o início do tratamento do câncer. Quando a pessoa descobre que tem câncer, o governo federal tem 60 dias para iniciar esse tratamento. A lei 12.732, hoje é lei, graças à ação dela como deputada, graças a ela poder conhecer de perto os sofrimentos das pessoas. Então, quando, né, eu tive a oportunidade de... E eu falo assim, tantas coisas que vão acontecendo, né, se for para me contar para vocês aqui, tanta coisa que já aconteceu, vocês iam assustar, né? Mas eu falo uma coisa, só uma coisa, Frei Rogério, Abimael, vereadores, meu irmão, né, Antônio Gaspar, né, olha, veja bem, né, não fala que é coincidência não, né, que são o destino da vida. Quando eu marquei essa ação aqui, já está aí esse mutirão dessa vez, né, quando eu marquei,
né, eu não sabia, né, que ia ter a festa do milho, nem passava para a minha cabeça. Coincidiu de a gente chegar no dia da festa do milho, né? Coincidiu, né, do Abimael marcar a entrega desse título também nessa data. Eu falo que é o universo conspirando a favor das coisas positivas, das coisas boas, né? E hoje, quando eu tive a oportunidade, né, de poder, né, conhecer o trabalho que é feito, né, lá no Hospital Padre Tiago, com relação ao câncer, com relação à radioterapia, de poder conhecer um pouco do esporte, né, de poder conhecer um pouco daquilo que nós falamos, Antônio Gaspar, do turismo, dessa grande estância termal que é Jataí, né, de rever aqui, né, meu, né, amigo que já era idoso naquela época, né, que é o Nelson Antônio, né? E ele ficou meio contrariado comigo só porque eu queria fazer a cirurgia nele sem anestesia, né? E também é o seguinte, o pessoal sempre me disse uma coisa lá na medicina: olha, cuidado, tudo que não tem caroço é câncer. Eu queria tirar mais 2 dele, né? Mas, né, brincadeira à parte, então eu queria dizer que a gente fica assim muito feliz. Eu quero aqui de coração, né, meu vice-presidente Nilson, dizer que eu tenho simpatia enorme, você é uma pessoa simpática, de coração. Marina nem se fala, né? Eu vejo vocês têm a cara do PDT, viu? Nós estamos te esperando vocês lá, né, Abimael? Estou só esperando. E é o seguinte, comigo, né, não precisa nem de filiar, só fala assim: estou filiado, que já está filiado, né? Como presidente já está, é só brincar, já está filiado. Então, dizer, Abimael, que você faz parte da família, agradecer o Rodrigo, agradecer a cada um de vocês que me deram a honra de estar presente aqui, de poder conhecer um pouco mais, né, da intimidade de vocês. Eu não sou de contar essas histórias. Para vocês terem uma ideia, eu fui prefeito em Trindade de 2000 a 2008. Na minha reeleição, nós elegemos, né, todos os vereadores. Eu fui presidente que foi colocado aqui, não, da Associação Goiana dos Municípios, de todos os municípios de Goiás, né? Mas o que eu quero colocar para vocês, assim, que, apesar de tudo isso, né, ou seja, essa questão da cirurgia da minha filha, né, da história da minha mãe, né, eu só vim falar isso, né, agora, quando o governador Ronaldo Caiado ampliou a maternidade, ou seja, passaram-se quase 20 anos e ninguém sabia que eu tinha feito a cirurgia da minha filha lá, né? Ou seja, então, só para vocês entenderem, né, que esse respeito, esse carinho que eu estou tendo com vocês de compartilhar esse momento, porque muitas das vezes as pessoas, né, confundem, né, e isso me entristece às vezes. Fala assim: doutor Jorge atende, né, por político, mas se bem que quem me conhece, né, nunca percebe e não acha isso, né? Sabe que, né, trabalhar igual nós trabalhamos não tem jeito, né, de ser por isso. Então eu queria assim encerrar, né, as minhas palavras aqui, né, agradecendo a cada um de vocês de coração, né, pela presença, agradecer pelas homenagens, né, dizer que vamos poder trabalhar cada vez mais para o Jataí, que realmente eu me sinto, né, um cidadão, né, jataiense. Estou muito feliz de poder estar aqui. E eu quero aqui encerrar a minha fala com o que está lá em Coríntios 13, quando ele diz o seguinte: nem que eu tivesse o dom da profecia e que tivesse todo o conhecimento do mundo e conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse a fé tamanha de poder mover as montanhas de lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Pode ter certeza, tudo que nós fazemos é injetando amor no coração das pessoas. Muito obrigado.